Exato. Primeiro, agora, boa tarde a todos, com calma. Só pegando ali, dando um pitaco nessa apuração antes de entrar nessa do túnel. Embora quem se chame Yuri Pita seja eu, mas claro, Pedro Venceslau também pode dar um pitaco. Conversei semana passada com o Aldo Rebelo e ele foi escalado pelo Baleia Rossi para viajar o Brasil inteiro. Ele cada dia está numa cidade diferente, reunindo informações para fazer um programa do MDB que visa unificar os governadores de direita em torno de um projeto que o Michel Temer desenhou. Então, eles estão atuando em várias frentes aí, aleatórias aos projetos do presidente Lula. Mas entrando na questão do túnel. Túnel Santos-Guarujá é a grande obra do PAC, é a joia da coroa, uma das obras mais caras, na verdade, a obra mais cara do PAC. É uma obra de mais de 6 bilhões de reais. E ela é uma parceria entre o governo do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal. Vamos lembrar, só dando um passo para trás, que o governo Lula tirou do Ministério de Portos e Aeroportos o Márcio França, que é um aliado importante, é do PSB, é da região da Baixada Santista, e colocou no lugar dele, como ministro, que é o responsável por essa obra, na ponta, o Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, mesmo partido do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Isso pode ser interpretado como um certo gesto de boa vontade para fazer a obra andar. E é uma parceria entre os dois, uma sociedade, por que não dizer assim? O que acontece? Eu tive acesso a um ofício que foi enviado pelo presidente da autoridade portuária, ou seja, o Porto de Santos, que é o Anderson Pomini, foi enviado para o governador Tarcísio de Freitas, mas eu também apurei que cópias desse ofício foram enviadas para o governo federal, para o ministro Silvio Costa Filho, também para a Casa Civil. Nesse documento há uma reclamação explícita do que seria um atropelo por parte do governo de São Paulo. Entre aspas, diz o documento, há uma preocupação institucional com a republicação do edital de concorrência da concessão. Ou seja, segundo a autoridade portuária aqui de São Paulo, que é a sócia, que na última instância é quem vai cuidar da obra, o governador Tarcísio publicou um edital e não consultou os seus parceiros nessa empreitada. Esse edital colocou um acréscimo de 800 milhões de reais ao que já estava previsto na obra. E sem que houvesse a consulta daquele que é o governo federal, que está com dinheiro em caixa já para fazer esse investimento. Diz também esse documento, há uma queixa sobre procedimento unilateral que fragiliza a segurança jurídica do processo e desconsidera o mecanismo de coordenação e controle nessa grande obra que é o túnel Santos-Guarujá, fecha aspas. O documento é muito mais extenso do que isso, mas em resumo, a reclamação é essa. Conversando com fontes do governo federal, eles dizem o seguinte: o governador Tarcísio estaria escondendo a participação do governo federal nessa obra, enquanto o ministro Silvio Costa Filho sempre faz questão de exaltar a participação do governo do estado. Não está tendo uma recíproca nessa relação. E eles contam, por exemplo, de um roadshow que aconteceu recentemente com todos os integrantes envolvidos nesse projeto para vender o Porto de Santos para investidores internacionais. E diz que nas falas do governador ele sempre omite que o governo federal é parceiro e sócio. E aí, nas suas falas, o ministro Silvio Costa Filho sempre exalta justamente a parceria entre o governo do estado e o governo federal. Em algum momento, né, Yuri e Débora, essa disputa por protagonismo vai acabar acontecendo, mas a expectativa é que isso ficasse mais para 2026. Tentei falar com o governo do estado, acionei a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, ainda não recebi resposta, o espaço aqui segue aberto, mas é uma questão para se apurar agora como é que vai ficar essa relação, porque esse não é o único caso de bola dividida entre o governo federal e o governo do estado, em parcerias entre os dois. Tem também o caso da favela do Moinho. Nesse caso, o governo federal é dono do terreno e a CDHU, que é do governo do estado, está fazendo a desapropriação, tirando as famílias para construir lá um parque. E pelo que eu apurei, aí a reclamação nesse caso agora é do governo do estado, até agora não foi feito um movimento por parte do Ministério das Cidades para dar encaminhamento a esse processo. Então, reclamações das duas partes sobre dois projetos em comum de duas lideranças que podem disputar a presidência da República no ano que vem. Vai ser, no mínimo, curioso que, numa eventual disputa presidencial entre Lula e Tarcísio, tenha um evento para colocar, por exemplo, a pedra fundamental da obra com os dois candidatos a presidente da República. Se acontecer, né, Yuri e Débora, ia ser um exemplo republicano de boas relações na política. Vamos ver como é que vai ser até lá.